Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, vimos com grande tristeza como o filho de Davi, Absalão, tentou usurpar o trono e como de alguma forma ele depois foi morto por Joabe, o general de Davi. Quando Davi recebeu esta notícia tão triste acerca da morte do seu filho, ele ficou muito sentido. O seu coração foi realmente quebrantado. Ele amava o seu filho e, de alguma forma, apesar do seu filho tentar usurpar o trono, apesar do seu filho tentar retirar a vida a Davi, isso provocou uma grande frustração, um sentimento de dor e angústia no coração de Davi, pois Davi realmente amava o seu filho e não lhe queria fazer mal. Por essa razão, Davi saiu de Jerusalém para evitar o confronto com Absalão. Mas, mesmo assim, Absalão procurou esse mesmo confronto e dessa forma, então, pagou com a sua própria vida. Ele sabia que depois da morte de um homem, não tem a oportunidade de escolher qual é o rumo que quer dar à sua alma. Davi sabia isso. E por essa mesma razão ele sabia que o seu filho não tinha oportunidade de se arrepender, pois o próprio filho tinha procurado esse confronto direto com o seu pai. É possível que Davi quisesse ainda dar uma oportunidade ao seu filho para ele se arrepender, mudar de vida, mudar de atitude. Mas Absalão encontrou nessa batalha a sua morte. É possível que Davi tivesse um sentimento de frustração. Davi tinha sido realmente um dos grandes reis de Israel, mas provavelmente ele sentia-se frustrado no papel de pai. Ele tinha falhado de alguma forma no papel de pai. Tamara tinha sido violada, Absalão agora tenta usurpar o trono e provavelmente Davi sente que o seu papel como pai, como educador, tinha sido um fracasso, ainda que ele tinha sido um grande rei na nação de Israel. E isto mostra claramente aquilo que começou com o pecado de Davi. Foi a partir dessa época que realmente as coisas começaram-se a precipitar. Aquele exemplo que Davi havia dado de um homem íntegro, aquele exemplo que Davi havia dado de um homem que fala a verdade, que está pronto a lutar pela verdade, pela causa de Deus, desmoronou naquele momento diante dos seus filhos. E todas as outras situações vieram como consequência desse seu ato. É possível que, de facto, Davi tivesse esse sentimento de frustração como pai. Muitas vezes os pais têm de lutar com esta questão. Por vezes fazem opções na vida entre a carreira profissional, entre a carreira talvez política e a vida familiar, mas isso é um preço elevado demais para ser pago. Creio que nós temos de fazer as opções certas quanto à educação dos nossos filhos, quanto ao acompanhamento que damos às crianças que estão ao nosso cuidado. Então devemos ter esse cuidado, pois hoje em dia já se sabe que os primeiros anos de vida são os mais importantes. Não podem ser negligenciados, não podem ser postos de lado. E é por isso mesmo que cada pai, cada educador deve se dedicar com afinco a essa grande tarefa de conduzir um ser humano até à maturidade para ele próprio poder levar outros a viverem uma vida intensa e uma vida de alegria. E estamos então aqui para iniciar a leitura do capítulo 19. Vamos ler os primeiros versos. E é neste contexto que eu acabei de relatar que Davi se encontra. Diz assim o texto bíblico no capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Chegou aos ouvidos então de Joabe que o rei estava a chorar e a lamentar-se por causa da morte de Absalão. Quando o povo soube da profunda tristeza do rei por causa da perda do filho, desapareceu a alegria que tinha marcado aquele dia de vitória, tornando-se em amargura para todos. Toda a tropa regressou cabisbaixo à cidade, como se estivessem com vergonha e tivessem sido batidos na luta.
O rei cobriu o rosto com as mãos e continuava chorando. Oh, meu filho Absalão! Oh, Absalão, meu filho! Meu querido rapaz! Joabe foi ter com o rei aos seus aposentos e disse-lhe: Nós hoje salvamos-te a vida e a dos teus filhos, filhas, mulheres e concubinas, e tu tomas uma atitude destas, fazendo-nos até sentir envergonhados como se tivéssemos feito uma má ação? Parece mesmo que amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Aparentemente nós não valemos nada aos teus olhos. Se Absalão estivesse vivo e todos tivéssemos morrido, então sim estarias feliz. Joabe agora censura o rei Davi por causa da sua tristeza. Ele esperava, de alguma forma, que aquele dia fosse um dia de alegria, um dia de vitória. Afinal de contas, eles tinham destronado, tinham combatido e tinham alcançado vitória sobre o inimigo do rei. Porém, Davi não considera isto uma vitória. Ele estava tremendamente triste, estava profundamente angustiado. Ele deixou o campo de batalha depois desta grande vitória, quando deveria estar a festejar com os seus generais. Ele estava angustiado e triste, estava a lamentar-se e a chorar pela perda do seu filho. Quando estes mensageiros vieram trazer a notícia, Davi realmente não ficou satisfeito de forma alguma. Era uma vitória com sabor amargo, era uma vitória com sabor de derrota, porque na realidade esta batalha nunca deveria ter acontecido. Esta situação era uma situação que não era uma vitória que Davi desejasse alcançar. E realmente este caso de Absalão aqui é um caso que mostra como, enfim, muitas vezes o coração do homem é um coração rebelde. Mostra como o coração do homem nem sempre é um coração justo. E Absalão age de uma forma incorreta para com o seu pai, e Davi, apesar de se sentir injustiçado, fica angustiado quando o seu filho morre. Esta é uma prova dura, uma prova bastante complicada para Davi, que procura estabelecer o seu reino, procura se conduzir de uma forma equilibrada, mas que realmente continua a ceifar aquilo que ele havia semeado. Esta é uma situação onde Davi revela toda a sua tristeza, toda a sua angústia na morte do seu filho. Ele foi um pai, podemos dizer, descuidado. Vemos que a situação em casa era uma situação bastante complexa. Um filho que viola uma meia-irmã, Absalão que mata um irmão e depois tenta usurpar o trono ao pai. Então é realmente uma situação de bastante desordem familiar. E Joabe está naquela situação a censurar o rei porque ele está a chorar pela perda do seu filho. Mas o texto bíblico continua no verso 8 e diz: O rei saiu de casa, foi sentar-se à entrada da cidade, e quando começou a saber-se que o rei estava ali, as pessoas vieram ter com ele. Davi volta a encontrar-se então com o seu povo, e todos começam, de alguma forma, a aproximar-se dele. Ele vai reassumir o seu trono em Jerusalém, e as pessoas realmente começam a aproximar-se de Davi. O verso seguinte, o verso 11, nos diz: Davi então enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo aos anciãos de Judá: Por que razão são vocês os últimos a restabelecer o rei? Todo Israel está pronto e só vocês não? Vocês são meus irmãos, a minha própria tribo, a minha carne e o meu sangue. Disse-lhes ainda que falasse com Amasa o seguinte: Sendo que és meu sobrinho, que Deus me castigue se não te nomear comandante do meu exército em lugar de Joabe. Então Amasa conseguiu convencer todos os chefes de Judá, os quais responderam unanimemente, mandando um recado ao soberano: Volta para nós com os que estão contigo. Davi, de facto, fica mais uma vez desapontado com a tribo de Judá. A tribo de Judá tinha seguido a Absalão, mas Davi não tinha um espírito de vingança, como nós já sabemos, tanto que ele não o fez com os familiares de Saul, ele não iria fazer agora com a tribo de Judá. Davi realmente era um homem que não guardava amargura no seu coração, não guardava ressentimento contra aqueles que o maltratavam. E isto é uma lição para cada um de nós. A atitude que nós devemos ter para com aqueles que nos maltratam é de procurar abençoá-los, é procurar ajudá-los. Quando alguém nos diz mal de nós e nos ofende, a palavra de Deus nos exorta a dizer bem.
Agora, isto é uma atitude que não é fácil ser feita, a não ser que seja orientada pelo próprio Deus. Nós, naturalmente, não temos facilidade em dizer bem daqueles que nos maldizem e tratar bem aqueles que nos maltratam. Davi o conseguia porque o Espírito de Deus era com ele. Ele realmente não alimentava espírito de desconfiança, nem de rancores, nem de ódios. Esses sentimentos que perduram nos corações de muitas pessoas tornam as pessoas amarguradas com a vida, tornam pessoas azedas. Eu não sei se você já conviveu com pessoas que foram magoadas na vida e que guardaram rancor, que não conseguiram perdoar aqueles que os ofenderam. Essa pessoa torna-se uma pessoa amarga. E quando está com outras pessoas, quem está ao seu redor, mesmo não tendo culpa, vai sofrendo com a amargura dessa pessoa. Essa pessoa vai magoando pessoas inocentes, pessoas que não têm a ver com essa sua história, mas ela vai magoando tudo e todos no passar dos anos. Davi não permitia que isso acontecesse na vida dele. E por isso mesmo ele não guardava rancores. Se você tem alguma situação na sua vida que o magoa, algum rancor, algum ódio que está guardado no seu coração, eu recomendava neste momento que você fizesse uma oração a Deus, para Deus o purificar desse rancor, dessa amargura. Confessasse a Deus o sentimento que você tem contra alguém e pudesse dizer: Deus, vem auxiliar-me a ultrapassar esta situação. Talvez um próximo passo é você falar diretamente com a pessoa que o magoou, para que essa pessoa lhe possa pedir perdão. São passos para que você possa ser curado desse mal que sobe à nossa alma e que muitas vezes destrói as vidas. Davi, então, não permitiu que a vingança e o ódio permanecessem no seu coração. O verso 15 nos diz: o rei então partiu e regressou a Jerusalém. E quando chegou ao Rio Jordão, parecia até que toda a população de Judá inteira tinha vindo a Gilgal para o encontrar e o escoltar, atravessando o rio. Simeia, filho de Gera de Benjamim, o homem de Baurim, correu na companhia da gente de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. 1.000.000 de indivíduos da tribo de Benjamim estavam com ele, incluindo Ziba, o servo de Saul, mas os seus 15 filhos de Ziba e 20 dos seus criados. Desceram à pressa até o Jordão e chegaram à presença do rei. Esforçaram-se então prestavelmente no transporte e de todo o pessoal da casa do rei e das tropas e ajudaram em tudo o que foi possível. Quando foi a vez do rei passar, Simeia prostrou-se perante ele e rogou-lhe: ó Senhor, meu Senhor, peço-te que me perdoes e esqueças a conduta perversa que tive quando deixaste Jerusalém. Sei muito bem quando pequei. E é por isso que aqui vim hoje. Fui a primeira pessoa de toda a tribo de José que te deu as boas-vindas. Abisai perguntou: não deverá Simeia morrer, visto que amaldiçoou o rei eleito pelo Senhor? Não quero que fales dessa maneira diante de mim, exclamou Davi. Este dia não deverá ser um dia de execuções, mas antes um dia de congratulações. Eu tornei a ser rei em Israel. Depois, voltando-se para Simeia, garantiu-lhe: a tua vida será poupada. Davi, mais uma vez, tem um momento de grandeza como rei, como monarca. E ele perdoa este homem que realmente fez algo que não deveria. Agiu de uma forma impensada, tentou apedrejar e lançou algumas pedras contra Davi e os seus soldados, blasfemou contra o rei, mas agora vem e pede perdão ao rei. E Davi, mais uma vez, mostra que ele tem um coração muito grande, tem um coração de um homem que sabe perdoar. E vemos ainda o que acontece a seguir. Temos o verso 24. Mefibosete, neto de Saul, saiu de Jerusalém para ir encontrar-se com o rei. Não tinha lavado os pés, nem a roupa que vestia, nem feito a barba, desde o dia em que o monarca deixara Jerusalém. Por que é que não vieste comigo, Mefibosete? Perguntou o rei. Mefibosete respondeu: o meu senhor, meu rei, Ziba, o meu criado, enganou-me. Eu disse-lhe: sela-me o meu asno para que possa ir com o rei, pois, como sabes, sou coxo. Mas Ziba caluniou-me, dizendo que eu recusara ir contigo. Mas tu és um anjo de Deus, portanto aquilo que decidires está certo. Eu e os meus familiares só tínhamos o direito de esperar a morte da tua parte, mas em vez disso honraste-me, integrando-me entre os que comem à tua própria mesa.
Por isso, como posso eu queixar-me? Está bem, respondeu Davi. A minha decisão é que tu e Ziba dividam a terra equitativamente entre os dois. E respondeu Mefibosete: podes dar-lhe a terra toda? Eu já estou feliz, só porque tu voltastes. Vemos aqui Mefibosete a explicar as razões porque é que ele não pôde acompanhar o rei na sua fuga. Enfim, poderia alguns pensar que ele estaria de facto a mentir, mas o facto é que o rei mais uma vez perdoou e ouviu as desculpas de Mefibosete e achou-as razoáveis, assim como ele tinha perdoado também a Simeia. Realmente Davi estava disposto a voltar para o seu trono em Jerusalém e reinar sobre o povo. Ele está num lugar que realmente era um lugar-chave, um lugar para estabelecer a justiça. Mais uma vez, ele vai fazer exatamente isso, trazer justiça e equidade. Ele era um homem que reinava dessa forma. No verso 31, e até ao final deste capítulo, vamos ver ainda o seguinte: Barzilai, o gileadita, que tinha abrigado e dado de comer ao rei durante o tempo em que este esteve exilado em Mahanaim, veio de Rogelim para acompanhar o monarca na sua passagem do Jordão. Era um homem muito idoso, com 80 anos, mas gozando de um grande bem-estar. Passa comigo para o outro lado e vem viver para Jerusalém, disse-lhe o soberano. Estarás ali sob os meus cuidados. Não, já sou demasiado velho para isso. Estou com 80 anos e a vida agora, para mim, já não tem muito mais atrativos. Comida, bebida, deixaram de me interessar muito. As diversões não são coisas atrás das quais eu corra. Acabaria por me tornar nada mais do que um fardo para o meu senhor e rei. A única honra que peço neste momento é a de poder atravessar o rio contigo, pois que me deixem voltar para a minha terra e de lá morrer, e aí onde meu pai e minha mãe jazem, ser enterrado. Mas está aqui o meu filho Quimam, ele que vá contigo e que receba todos os benefícios que queiras dar-lhe. E o rei então concordou. Está bem, Quimam, que me acompanhe e farei por ele tudo aquilo que queria fazer por ti. Todo o povo então atravessou o Jordão com o rei. Davi beijou e abençoou Barzilai, o qual voltou para casa. O monarca continuou até Gilgal, levando consigo Quimam. Grande parte da população de Judá e metade de Israel alistava para o saudar. No entanto, os homens de Israel lamentaram-se perante o rei pelo facto de somente a gente de Judá o ter ajudado no transporte através do rio Jordão ao rei e à sua casa. E que mal há nisso? Perguntou os de Judá. O rei é da nossa tribo. Por que razão haviam de vocês se sentir por isso? Nós não lhe pedimos nada em troca. O rei não nos ofereceu nem concedeu nada em recompensa. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Temos 10 vezes mais direito em relação à pessoa do rei do que vocês. Porque não nos convidaram. E lembrem-se de uma coisa, nós fomos os primeiros a falar em tornar a restabelecer o nosso rei. Continuaram a discutir, mas os homens de Judá acabaram por ter mais força nos seus argumentos. Davi deseja realmente recompensar aqueles que o ajudaram e favoreceram durante a sua fuga. Barzilai realmente era um homem justo, um homem que agiu com cuidado quando Davi mais necessitava. E por essa razão, Davi quer então agora recompensar Barzilai. Mas era um homem que já tinha muita idade e então vê isto como uma oportunidade para o seu filho. E dá então a oportunidade do seu filho conviver com o rei no seu palácio ou aquilo que o rei achasse melhor. E o texto continua no capítulo 20 e vamos ver então ainda estes primeiros versos dizendo: aconteceu que um extremista revoltado que se chamava Zeba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim, tocou trombeta e gritou para toda a gente: nós não temos nada a ver com Davi, não nos interessa partilhar o seu destino, gente de Israel, vamos embora daqui, ele não é o nosso rei. E, com exceção de Judá, deixaram de seguir a Davi e foram atrás de Zeba. Os homens de Judá ficaram com o seu rei, acompanhando-o do Jordão até Jerusalém. Quando chegou ao seu palácio,
O rei deu instruções para que as suas 10 mulheres, que deixara para guardar o palácio, ficassem a viver retidas num aposento próprio. Seriam sustentadas devidamente, mas o rei não mais teria relações com elas, com as suas mulheres, e assim ficaram virtualmente viúvas até falecerem. Mais uma vez aqui vemos que o povo de Israel continua numa certa revolta. Zebá então toca esta trombeta e agora é este homem que se revolta contra Davi. Este faz realmente mais uma tentativa de revolta. Davi, entretanto, procura chegar a Jerusalém e aí nessa terra, nessa cidade, ele vai agora proteger, no fundo, as mulheres que haviam sido violadas. Estas mulheres que tinham sido maltratadas pelo seu filho estão agora a ser protegidas por Davi. Realmente é um ato, mais uma vez, de cuidado, um ato de alguém que tem um coração justo e um coração equilibrado. Voltando aqui ao verso 4, o texto bíblico nos diz: Então o rei deu instruções a Amasa para mobilizar o exército de Judá dentro de um período de 3 dias, depois destes que se apresentasse de novo ao soberano. Amasa foi recrutar a tropa, mas levou mais do que 3 dias, que tinha sido concedidos pelo rei. E Davi então disse a Abisai: Esse indivíduo, Seba, é bem capaz de nos fazer mais mal ainda do que Absalão. Portanto, despacha-te, pega na minha guarda pessoal e vai atrás dele, antes que tome posição numa cidade fortificada, onde não possamos mais atingi-lo. Abisai e Joabe foram em perseguição dele com um batalhão de elite, formado por soldados do exército de Joabe e da guarda privada do soberano. Vemos aqui que Davi está preocupado com mais uma revolta. Este homem era bem capaz de tentar destronar Davi. E por isso ele envia os seus melhores tropas para terminar com esta rebelião. E foi exatamente o que aconteceu. Joabe e Abisai pararam com esta revolta de novo e regressaram mais uma vez vitoriosos desta batalha. Os textos da Palavra de Deus nos mostram realmente que quando nós dependemos de Deus, quando nós estamos atentos, mesmo aqueles que procuram maltratar-nos, ofender-nos, aqueles que procuram o nosso mal, realmente não saem vitoriosos nos seus intentos, pois Deus está do nosso lado, é aquele que nos protege. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.